Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Orienta Mais Contabilidade Informa. Mais um episódio chegando por aqui. Mais uma vez recebemos ele, Marcos Cardoso, sócio proprietário da Orienta Mais. Tudo bem, Marcos? Olá, Darcy. Olá, quem nos ouve e assiste. E também hoje, pela primeira vez com a gente, até vou pegar aqui para sair o nome completo, né? Katsue Thaís Sadi Espíndola, auxiliar contábil. Tudo bem, Katsue? Tudo bem. Olá, tudo bem? Tudo bem, Darcy? Vamos lá, o assunto hoje é importante e a gente sempre leva informações de relevância, né, Marcos? A importância das informações e documentos para manter a empresa em conformidade e evitar riscos. Vou aqui fazer a introdução para a gente entrar na conversa, né? Muitas vezes o empresário enxerga a solicitação de documentos como uma simples rotina da contabilidade. Mas, na verdade, essas informações são uma base para diversas obrigações fiscais, trabalhistas e contábeis. Katsue, como é que funciona? A gente, na contabilidade, hoje em dia, a gente trabalha com entrega de diversas declarações, que a base delas são as informações recebidas pelo cliente. Então, se eu puder dar um exemplo, que nem a EFD-REINF, que é a Escrituração Fiscal Digital, a gente entrega essa declaração de forma periódica. Nela, a gente tem que depositar as informações de tributos recebidos em serviços tomados e prestados, aluguéis pagos às pessoas físicas, distribuições de lucros. Então, é bem importante que o cliente tenha esse costume de enviar os documentos para que a gente possa fazer essa conciliação de forma correta e enviar essas declarações dentro do prazo. Marcos, como fazia o empresário entender? Que até então era naquele negócio do bumba meu boi, né? Eu faço do meu jeito, a contabilidade está fazendo a parte dela, mas agora ele tem que entender de que com a reforma tributária as coisas mudaram. Darcy, assim, não é nem por causa da reforma tributária. Isso é histórico, né? O empresário, quando ele se propõe a fazer o negócio dele, né? A gente já falou isso várias vezes, né? O comércio dele, produzir, vender ou prestar o serviço, ele está preocupado com aquilo ali. O foco dele é esse, ele é um especialista nisso, ele sabe tudo sobre aquilo que ele vai fazer. Ele sempre relativiza, isso é normal, tá? É normal acontecer, não é que sempre. Normalmente, ele relativiza as questões que envolvem gestão do negócio. E, historicamente, a contabilidade era encarada como uma obrigação. Não deixa de ser uma obrigação ter a escrituração contábil. Só que o empresário encarava aquilo ali como, eu preciso ter, é uma necessidade, e não dava muita bola. Só que os tempos mudaram, o controle em cima das empresas ele é muito maior, as informações que têm que ser prestadas são várias, e isso aqui é só um exemplo, a FD-REINF é só um exemplo de prestação de informações que são feitas pela contabilidade. Imagina a situação, se não tivesse ali a solução contábil, né, o escritório de contabilidade, você teria que ter isso dentro da tua empresa. Só que hoje, com o emaranhado de leis e a complexidade, então você tem que terceirizar isso, porque é impossível. Então, claro, ele dilui esse custo com outros empresários, vários empresários, e aí é importante ele entender que nos tempos modernos o controle é muito rígido, a legislação é muito complexa, tudo que é solicitado é porque tem uma exigência legal e é muito importante para o negócio dele, porque assim, você tem que enviar essas declarações, você tem que informar o Estado, os órgãos que controlam, você tem que prestar conta. Então, assim, o que acontece se não fizer? Você pode ter uma série de consequências por não fazer isso. Então, o empresário tem que começar a entender que isso é parte do negócio, a gestão é parte do negócio, a contabilidade é parte da gestão. A gestão não é só a contabilidade, mas é um serviço que está sendo feito, prestado por uma empresa de alta capacidade, que tem que ser. Hoje em dia é complexo, eu sempre digo, recomendo, vai lá um dia e acompanha o dia a dia da contabilidade. O estudo que tem que ter, a questão dos sistemas que você tem que ter, os acessos que você tem que ter às plataformas governamentais e de controle do fisco, etc. E ainda
você tem que ter consultorias que dão apoio para você prestar a informação correta. Então, é muito mais complexo do que parece. O empresário, eu pago e deixa resolver. Claro, ele está preocupado com o negócio dele. Mas quando a contabilidade pede uma informação, tem um motivo. Então, é aí que está. O empresário tem que começar a entender. Estamos em novos tempos, nós estamos no século XXI. A inteligência artificial bombando. E isso não diminui, tá? Isso não tem ré. Isso só vai para frente. Então, é realmente importante que o empresário se conscientize que as informações devem ser prestadas, porque elas têm um objetivo. Nós não estamos pedindo só para encher o saco. O Katsue, as consequências da falta de informações que o empresário possa ter. O empresário pode ter que lidar com multas pela falta de informação nas declarações, impostos calculados de forma incorreta, autuações fiscais, e também pode lidar ali com custos adicionais, retrabalhos, e fora também que a gente não consegue passar para ele, com essa falta de informações, a gente não consegue passar para ele um demonstrativo mais claro de como é a real situação da empresa. Então, é bem importante esse envio, né? Importante, claro, aquilo que, pegando, né, o mesmo raciocínio, né, Marcos? Essa consequência da falta de informação, em que vocês, pelo que eu entendi, vocês tentam passar de forma muito clara para que o empresário não fique parado. Você foi claro na tua... E parabéns aí pela tua colocação, a inteligência artificial está aí, não tem volta, né? Não tem volta, e a coisa está avançando rápido. Tem a complexidade, a reforma tributária está trazendo outras questões aí que você tem a tua empresa vai trabalhar com empresas que precisam do crédito, dos impostos pagos, e daí tem toda uma questão de você estar com tudo muito controlado para que você possa realmente exercer, né, a tua atividade dentro daquilo que a legalidade exige. A questão é que com essa inteligência artificial, com as reformas tributárias que está vindo agora e que vão vir ainda, porque o que o legislador faz, né? Ele tenta cercar ao máximo. O que está acontecendo? Às vezes o cara não está entendendo o que está acontecendo, né, Katsue? Assim, o que está acontecendo? O fisco, o legislador está se cercando para que não haja vazamento de capacidade e possibilidade de arrecadação. Nós vamos chegar num ponto que ninguém vai conseguir sonegar nada. Só para ter um exemplo. A pessoa física, nós já falamos disso aqui em outro momento, vai ter CNPJ. Mas para que esse CNPJ? Ela vai passar a ser uma pessoa jurídica? Não, é só para uma questão de arrecadatória. O agricultor vai ter que ter, nós vamos fazer no próximo episódio, nós vamos falar sobre isso, fica atento, no próximo episódio vamos trazer isso aqui, porque assim, o agricultor vai ter que ter, ele exerce uma atividade lá, um profissional liberal, alguém que presta serviço, ele vai ter que ter, ele tinha só no CPF antes, podia, agora vai ter que ter um CNPJ, talvez vai até mudar de nome isso. Eles colocaram até letras, né? Como é que é? Algarismos alfanuméricos, vai ter alfabético ali no meio. Por quê? Para a capacidade do número do CNPJ ser ampliada, porque está prevendo que milhares e milhares e milhares de CNPJs vão ter que ser criados. Talvez mude até de nome esse CNPJ, porque é uma pessoa física, passa a ter um código que vai vincular ele à arrecadação. Então, o empresário tem que entender que cada vez mais ele vai ter que ir para a formalidade. Com a formalidade, essas informações, que aqui nós estamos falando da área contábil, mas ela está ligada umbilicalmente, né? Bonito, umbilicalmente. Ela está ligada ao fiscal. Nada está separado, né? Aí tem lá o departamento pessoal também está. Então, você tem que prestar atenção que não adianta. Estaremos cada vez mais controlados, os nossos negócios realmente você tem que ter os números na mão, e aí entra uma outra vertente, que é a nossa divisão de consultoria, porque é o seguinte, a César o que é de César, não adianta. Você vai ter que pagar o imposto, você vai ter que mandar os dados, você vai estar controlado. O fisco, o governo, os órgãos vão estar vendo tudo, não tem como escapar. Eles sabem, essas informações não são a tua, são dividendos, lucros, aluguéis. Cara... Né? Uma coisa tem que bater com a outra. O que você tem que pagar, vai ter que pagar. E aí o seguinte, como isso não tem como tirar da conta, que conta que eu estou falando? Da conta da lucratividade. Eu vou pegar tudo lá que eu faturei, tiro das despesas, dos gastos, os custos todos que eu tenho ali, gastos, né? Que é despesa, custo, vai ter que sobrar.
Só que não tem como diminuir a carga tributária, aquilo e as obrigações são obrigações, não tem como... Então, onde é que eu tenho que fazer? Eu não posso deixar vazar em lugar nenhum. Então, você tem que ter os números na mão. A nossa divisão de consultoria da Orienta Mais, que é a MR, né? a Soluções Empresariais, o que faz? Realmente ver se o esforço que você está fazendo está dando o resultado correto. Porque você não pode deixar vazar. Isso que a Katsuê está trazendo aqui, que nós estamos trazendo, é o quê? Controle cada vez maior de empresas e indivíduos, e você não tem... Então, não tem como buscar aquilo ali, aquele percentual ali, é 15, é 10, é 9, é o X% que vai pagar, é 20, é 28, sei lá, não tem como escapar. Então, onde é que tu vai fazer? Tu não pode deixar vazar em outras que hoje, antigamente, só fazendo, né? Antigamente, cara, era muito... Não tinha controle de nada, tudo no lápis, na caneta. O que fazia? Comprava por 1, vendia por 10, as margens altas. Cara, tu podia desperdiçar. Hoje não dá mais. A margem de lucro faz isso aqui, ó. Ela cada vez achata mais. Os impostos estão postos, não tem o que fazer. Você não pode deixar vazar. Então, tudo isso leva a um pensamento do seguinte: o empresário tem que ter uma gestão muito afinada. Ela tem que estar muito sintonizada, muito bem calibrada para que aquela possibilidade de lucro dele... E aí é aquela coisa, se o lucro é desse tamanho, meu amigo, tem que fazer uma escala desse tamanho para poder compensar. Então, aí vai para o trabalho de mercado. É uma série de questões que estão envolvidas. Essa fala não é só falar de documento. É isso que tem que entender. Quando estamos pedindo documentos, é porque existem obrigações e você tem que cumpri-las. Mas, ao mesmo tempo que você cumpre essas obrigações, você tem que medir. Medir resultado, medir o que está fazendo, para não desperdiçar, porque senão, meu amigo, vira só trabalho. No tempo, tu vai chegar, o que aconteceu na tua vida? Passou 1 ano, passou 2, passou 30, o que fiz? Só trabalhei. E quando no pior, acumulei prejuízo, acumulei dívidas. Isso tem que tomar cuidado. É disso que nós estamos falando, tá? Rapaz, isso aqui é uma verdadeira aula para você que está nos acompanhando. É verdade. Você que está nos acompanhando, preste atenção. É importante. O Katsuê, movimentações financeiras e controle das despesas. Como é que ela entra nesse bolo, nessa fatia aí, para o empresário entender um pouco mais? Sim. A importância do empresário ter um controle organizado das suas despesas é porque... Porque ele precisa entender que despesas também entram na fatia. Não, é que essas informações que estão sendo solicitadas, né, vão ser informadas lá no RINF, por exemplo, né? Essas dividendos, mas de que forma rentabilidade. Porque eu entendo aqui, Marcos, também, que a contabilidade não cria informações. Não. Certo? É isso, Katsuê? É só um repasse de informação. Só um repasse. Mas para ficar bem claro, de que forma que pode chegar essas informações para ele? Ó, cara, tu tá mal aqui. Vocês fazem esse tipo de trabalho? A Orienta Mais, ela tenta orientar o empresário? Ela é uma assessoria e consultoria contábil. Então, os dados que estão sendo solicitados, as despesas e tudo que se pede para as várias situações, para os fechamentos dos demonstrativos. Porque assim, a gente está falando do REINF, mas tem os demonstrativos de resultado, tem os balancetes, razonetes, final do exercício tem o balanço. Você tem que manter isso tudo e tem a prestação de contas. Isso tem que ser enviado para os órgãos. Aí tem outras declarações que entram no meio que você tem que fazer. Então, esse controle e aquilo que é... A gente entrega mastigadinho, né, Katsuê? É mastigado que vem assim, ó, precisamos disso, precisamos daquilo, extrato de tal época. Claro, hoje tu consegue, se o empresário autorizar, tu acessa direto. E muita coisa ele tem que ainda prestar para você. Mas isso aí faz parte de um processo que a lei... Porque nós para darmos o feedback para ele, né, que quanto mais ele tiver na legalidade, quanto mais ele tiver enviando... Porque tem dados que, por exemplo, né, a gente sabe que ainda, se há a possibilidade de... Acaba acontecendo. Ninguém aqui é inocente. O empresário puder tirar fora aquilo que é possível fora de imposto, ele acaba tirando. O pessoal vai dizer que não, mas só que hoje quase nada é possível. Vamos supor que eu tenho uma empresa, mesmo que eu receba tudo em dinheiro, mas daqui a pouco eu vou comprar um bem, eu vou adquirir alguma coisa, tem que ter uma justificativa, uma contrapartida, né? Então, esses demonstrativos daquilo que está no legal, aquilo que precisa ser, PIX que foram recebidos, dinheiro que passou na conta, e mesmo despesas que eu vou ter,
que não justificam a minha movimentação financeira. Tá, mas de onde saiu esse dinheiro? Caiu do céu? Alguém me deu? Papai Noel? Estava falando do Papai Noel, né? Do São Nicolau, aqui antes que botava no sapatinho, na janela do quintal, lá Então, assim, o que acontece? De algum lugar o dinheiro veio. Então, é isso, né, Katsue, que a gente... A necessidade dessas informações para que a gente consiga deixar isso muito bonitinho, tudo preto no branco. Assim, ó. Isso aqui está aqui porque tem isso aqui. Aquele lá está lá porque tem... É débito e crédito, é as partidas dobradas, né? Ou seja, para toda ação tem uma reação. Tudo que vai tem um que vem. Quer dizer, você tem que ter, então, a contrapartida. E é disso que nós estamos falando. A exigência. O empresário, e o motivo dessa fala é o seguinte, ele não leva, às vezes, muito a sério isso. Parece que é uma obrigação, encheção de saco, fica aí me cobrando. Gente, não é bem assim. A gente está preocupado com a segurança do negócio, de você não tomar uma multa, de você não sofrer uma penalidade. A preocupação nossa é não te deixar em papos de aranha, para não se comprometer. Então, essas demandas são necessárias, elas têm que ser atendidas para a gente poder fazer o trabalho bem feito e tu não te complicar, empresário. Ô, Katsue, se estiver na sua alçada de responder, tudo certo, né? Que até vou sair um pouquinho fora do nosso roteiro aqui. Já aconteceu de algum empresário ser multado, ele não tem a informação, já chegou até vocês algum tipo de caso que aconteceu? Sim, já chegou. Inclusive, a gente sempre ressalta bastante, só que como, né, ainda é um negócio... Por isso que a gente veio aqui trazer, né? Ainda é um negócio novo. muito... Parece que é novo, mas não é novo, né? Não. Eles acham que é só fala nossa, né? Só que já chegou a acontecer pela falta de informação. Então, depois a gente... o cliente vinha mandar alguma coisa, só que daí as declarações já tinham ido. Daí a gente tinha que informar, daí gerava multa, o cliente não ficava do agrado, né? E a gente sempre ressalta bastante essa importância, só que muitas vezes é ignorado, né? Então, já aconteceu muito e eu acho que ainda vai acontecer bastante, né? Mas a gente tenta sempre orientar, né? Muito bem. Nós estamos chegando na reta final. Nós temos 3 minutos para encerrar. Meu Deus, passa rapidinho, né? Rapidinho. Mas é quanta informação bacana, cara. E que abre a mente, né? Pelo amor de Deus, gente. Se você não assistiu todo o episódio, você volta lá atrás... né, daqui a um pouquinho vai estar disponível no YouTube, mas para você assistir todo o episódio, porque vale a pena, viu? Hoje, mais do que nunca, os órgãos fiscalizadores, eles trabalham com cruzamento eletrônico de dados, né? Isso é importante, porque é aquilo que você falou. É Pix, é dinheiro, não adianta, não tem? Se correr o bicho pega, se fugir o bicho come, né? Nenhuma informação mais passa despercebido, né? Então, é muito importante que a contabilidade, a empresa, elas tenham essa comunicação, né? Uma comunicação boa, uma comunicação de forma constante, para que não tenha esses problemas, por causa que pode vir a trazer riscos para a empresa também, né? Exatamente. O Darcy, assim, uma coisa que foi bem colocada agora pela Katsue, né? A questão, assim, a obrigação... ela é muito antiga de se fornecer as informações. A fiscalização é que ganhou força. Hoje, com a tecnologia, então aí se consegue realmente fiscalizar. Antes... E muito mais fácil. Né? Era assim, havia fiscalização, mas era o ser humano, tem limitações, né? Tem que lembrar, o fiscal, coisa. O cara, se conseguisse escamotear, isso é no mundo inteiro, tá? Não é aqui. Em qualquer lugar, se você consegue sair fora de pagar o imposto, você vai sair. Por que você paga ou declara? Porque corre risco de penalidade. O que está acontecendo hoje é que, realmente, na complexidade do sistema tributário brasileiro, do sistema da contabilização, o departamento, é muito complexo essa parte de legislação. O que foi que mudou de verdade? A fiscalização. Claro, muito mais imposto se paga, muito mais leis existem, 4.000 normas mudam por dia no Brasil, nos diversos, não é só na contabilidade, né? Mas assim, o que acontece é que a fiscalização hoje ela é muito mais efetiva, porque eles sabem tudo que você faz, não te engana. A movimentação financeira revela tudo. Mas eu recebo em dinheiro. Cada vez o dinheiro circula menos, você sabe disso, e existe um projeto aí para extinguir a circulação do dinheiro físico no Brasil. Acho um absurdo, mas isso aí pode acontecer. Aí o que acontece? Mesmo que eu receba em dinheiro, volto naquela questão.
mas daqui a pouco eu vou adquirir um bem, daqui a pouco... Tá, de onde saiu o dinheiro? Então, assim, não tem. A coisa fecha as tuas declarações. O imposto de renda, aquilo que está lá na tua declaração, fecha com aquilo que tu recebeu, fecha com os teus demonstrativos, fecha com aquilo que foi anunciado, o teu patrimônio que está no balanço. Então, é um jogo muito bem arquitetado. E com a reforma tributária isso vai ficar pior ainda, né? Melhor ainda, depende do ângulo que tu olha, para o governo fica melhor ainda, porque ele vai estar com um controle muito maior na mão. Você vai ter crédito, vai gerar crédito. Eu comprei de ti, eu preciso que tu pague imposto, porque eu quero crédito. Eu vou te fiscalizar. Além do fisco que está te fiscalizando. Aí já um fiscaliza o outro. É um negócio realmente bem armado. Então, o que o empresário tem que saber é que essas informações solicitadas, elas são necessárias para você prestar conta certinho, para não ter problema, porque eles estão vendo. O grande olho, né? O Leviatã, o Estado, ele está vendo. Ele sabe o que está fazendo. Não te engana. E se ele não te pega é porque ele não quer. Mas ele está vendo. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso episódio de hoje, do nosso destaque dessa sexta-feira com esse assunto tão bacana. E hoje a importância das informações e documentos para manter a empresa em conformidade e evitar riscos. Katsue Thaís Sadi Espíndola, auxiliar contábil. Muito obrigado pela sua participação conosco. Um bom dia. Obrigada eu. Marcos Cardoso, para quem quiser mais informações... Contabilidade, Orienta Mais Contabilidade, 3521-1100. Quiser conversar conosco sem compromisso, vamos falar como trabalhamos, de que forma vamos contribuir com os seus negócios, tá? E como que funciona o método Orienta Mais, de que forma os nossos diferenciais. Quer conversar sobre isso? 3521-1100. Orienta Mais Contabilidade. Mais que contabilidade e orientação que você precisa. Somos referência em planejamento tributário e gestão financeira. Liga lá, sem compromisso, eu vou lá bater um papo contigo. Muito obrigado, bom final de semana e um bom dia. Um abraço a todos. E assim nós estamos concluindo mais um episódio do Orienta Mais Contabilidade Informa, que fica por aqui e volta na próxima semana.